Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o aluno Francisco de Assis de Araújo Júnior, da disciplina Direito Processual Penal 2, ministrada pelo professor Cid. Bom, hoje, meus amigos, quero trazer para vocês uma breve discussão acerca de provas em espécie. Selecionei aqui 4 tipos de provas em espécie que eu quero discutir com vocês nesse vídeo, certo? Vou compartilhar aqui a minha tela para nós podermos começar a nossa apresentação. Só um instantinho, deixa eu posicionar, tudo ok. Vamos, aqui está, meus amigos. Aqui está, meus amigos, a nossa telinha, tá bom? O mapinha mental que eu preparei para vocês e vou abrir aqui, vou maximizar para vocês visualizarem e acompanhar a apresentação junto comigo. Bom, a primeira prova que eu trago para vocês é a prova pericial, cujo regramento está contido no artigo 158 ao 184 do CPP, certo? Basicamente, o que é que a gente pode visualizar acerca desse regramento específico? Bom, nós sabemos que toda infração penal, ou pelo menos a grande maioria delas, deixa vestígios. E isso constitui um forte indício para atribuir a questão da materialidade do delito, certo? Aí, uma das formas de se atribuir a materialidade do delito ao agente delitivo é através desse meio de prova chamado perícia. A perícia, meus amigos, ela pode ser feita de duas formas. Ela pode se dar através do exame direto no corpo da vítima ou indireto, através da análise das condições locais, tá bom? Basicamente, primeiro ponto a se observar é que a confissão do acusado ela não tem o condão de suprimir esse meio de prova, até porque é um forte indício a mais a comprovar a autoria e a materialidade dos autos, certo? E segundo, a perícia, ela trata-se de uma condição de procedibilidade, em que por se tratar de uma prova técnica regida por um procedimento próprio. Em regra, ela é realizada por perito judicial, que é aquele profissional que é servidor público, é nomeado pelo magistrado, já é dotado de fé pública, é designado para realizar a perícia, por possuir o conhecimento técnico especializado, cujo qual o magistrado não dispõe. E nas localidades que não dispõem desse perito oficial, necessariamente o juiz, vai fazer a nomeação de profissionais, contanto que esses profissionais sejam formados, têm o respectivo diploma de curso de nível superior e exerçam a respectiva função, a atividade, objeto da perícia. E, nesse caso, serão nomeados para subsidiar o magistrado nesse sentido. Basicamente, como é que funciona a realização da perícia? Primeiramente, o perito ele é nomeado. Uma vez escolhido, vai haver a formulação dos quesitos. Os quesitos são questionamentos que são feitos tanto pelo magistrado quanto pelas partes. São feitas questões para que o perito responda no curso da realização da perícia, através do laudo pericial. Feito isso, o perito ele vai realizar o seu trabalho. Como é que é feito o trabalho dele? O CPP ele traz um regramento específico chamado cadeia de custódia, que é uma novidade introduzida pelo pacote anticrime, que vai basicamente dizer como é que é feita a montagem da prova pericial. A cadeia de custódia ela está contida nos artigos 158 ao 158A ao 158F do CPP. É uma novidade trazida pelo pacote anticrime. Basicamente, o que é essa cadeia de custódia? Cadeia de custódia nada mais é do que um conjunto de procedimentos que são realizados no curso de uma perícia, onde são documentados registros quanto à origem, à identificação, à coleta, custódia, controle, a transferência, a análise e a eventual descarte das evidências. Ou seja, descreve um procedimento bem amplo que é feito pelos peritos. A cadeia de custódia ela é feita nas seguintes etapas. Nós temos o reconhecimento, que consiste na identificação dos elementos potenciais para a produção da prova pericial, o isolamento, no qual há um isolamento da área a ser periciada, para que não venha a ser alterado o estado das coisas e comprometer o resultado final. Nós temos a fixação, onde o perito vai fazer uma descrição detalhada de tudo que foi encontrado
sobre os vestígios, e a partir daí ele vai fazer a coleta, de modo a respeitar as características e a natureza dos vestígios encontrados naquele local. E essa coleta é feita mediante acondicionamento, sendo colocados em embalagens específicas de modo individualizado e perfeitamente identificáveis. E são feitas mediante um transporte que vai ser feito do local do crime, onde foi constatado o fato, para um outro local, um laboratório, por exemplo, onde vai ser analisado pelo perito, para que ao final ele elabore o laudo pericial, que é um documento que é basicamente constituído de 4 partes. O preâmbulo, que é uma breve introdução da perícia, o que é a perícia, tudo tal. A exposição dos fatos, de acordo com o que foi encontrado, os indícios, tudo e tal. Uma discussão pormenorizada de tudo aquilo que foi encontrado para, no final, o perito chegar à conclusão, que é o resultado da perícia. Elaborado esse documento, ele é juntado nos autos do processo penal e, a partir daí, nós temos um meio de prova capaz de auxiliar, ou melhor dizendo, subsidiar o magistrado na sua decisão. Importante salientar que o magistrado ele não fica adstrito ao resultado contido no laudo pericial, se ele entender de modo diverso, sem problema algum, certo? Saindo da prova pericial, agora vamos ao estudo do interrogatório do acusado. O interrogatório do acusado, ele consiste na oitiva do acusado acerca de todos os fatos delitivos que a ele lhe são imputados. A doutrina costuma fazer a classificação desse meio de prova, que está contido nos artigos 185 ao 196, que traz os critérios como é que deve ser feito o interrogatório do acusado. A doutrina atribui o seguinte, que ela constitui tanto um meio de prova como um meio de defesa, que é um instituto de natureza híbrida. Por quê? Além de ser um meio de prova, vai ser permitido ao acusado, caso ele queira, se defender. Se ele não quiser, ele exerce o direito dele ao silêncio e pronto. Não vai ser compelido a falar. O interrogatório, ele atende às seguintes formalidades. Trata-se de um ato personalíssimo, ou seja, quem é interrogado é somente o agente delitivo e não pode ser substituído pelo advogado, jamais. É um ato público, em regra, mas em algumas situações é possível restringir essa questão da publicidade. É um ato individual, ou seja, principalmente quando temos delitos com vários acusados, cada acusado será ouvido de modo individual. É um ato estritamente judicial, dotado de espontaneidade, ou seja, o acusado, ele não é obrigado a falar. Se ele não quiser falar, ele não vai falar e acabou. Juiz nenhum vai poder obrigar o acusado a falar. E é um procedimento oral, ou seja, o acusado ele presta o depoimento dele através da fala, de modo verbal mesmo. Só que tem algumas situações que o CPP já previu soluções para isso. Se estivermos diante de acusado, que ele é surdo, não escuta nada, as perguntas são feitas para ele por escrito e ele vai dar as respostas orais. Se ele for mudo, as perguntas são feitas orais e as respostas serão dadas por escrito. Se ele for surdo e mudo, tanto as perguntas quanto as respostas serão feitas de modo escrito. E se ele for um surdo que não saiba nem ler nem escrever, aí ele vai se valer do intérprete. E, como eu já havia falado, a impossibilidade de prejuízo quanto ao exercício do direito ao silêncio e no interrogatório do acusado é obrigatória a participação do advogado, sob pena de ensejar uma nulidade processual. Em regra geral, a oitiva do acusado é a última etapa da instrução processual, mas em algumas situações, a exemplo da lei de drogas, o acusado é ouvido em primeiro lugar. A regra é que o interrogatório ocorra na sede do juízo, notadamente quando o réu estiver solto, mas é possível, quando o réu estiver preso, ele ser ouvido na respectiva unidade prisional. Ou mesmo, se ele estiver em outra localidade, outra comarca, é possível ser feita a oitiva por carta precatória ou mesmo por videoconferência. E uma novidade é a questão da videoconferência, o interrogatório por videoconferência. Ela vai ser feita novamente diante das seguintes situações.
quando estivermos diante de uma situação capaz de trazer risco à segurança pública, notadamente dos profissionais que vão ser responsáveis pela condução do interrogatório, nesse caso, restringe o ato às partes e é feito o interrogatório por videoconferência. Questões mesmo de viabilização do ato. Quando o acusado está preso em uma localidade muito distante, é muito dispendioso trazer ele no local do juiz para fazer a oitiva, e nesse caso ele vai ser ouvido por videoconferência. Ou quando houver um risco à instrução processual, notadamente quando aquele camarada a ser ouvido for muito perigoso, houver alto risco de fuga, de resgate, aí nesse caso, vai ser feito por videoconferência. E por questões de gravíssima questão de ordem pública, como a que estamos vivenciando na atualidade, a pandemia da Covid-19. Nesses casos, a videoconferência vai ser realizada, mas para isso tem que ser devidamente fundamentada na decisão do magistrado. Certo? Uma outra questão é acerca da confissão do acusado, cujo procedimento está contido nos artigos 197 ao 200 do Código de Processo Penal. O que é a confissão? Eu, acusado, eu aceito aquilo que a mim está sendo imputado pela acusação. Ou seja, aquilo que a acusação está dizendo contra mim, eu admito como sendo verdade. A doutrina costuma classificar a confissão de 4 modos. Ela pode ser simples, quando o acusado atribui para si a prática delituosa. A qualificada, quando o acusado ele confessa tanto a autoria quanto a materialidade do delito, porém ele vai suscitar alguma causa para afastar sua responsabilidade penal. Exemplo, legítima defesa. Aí, nesse caso, é uma confissão qualificada. Ela pode ser de natureza judicial, no âmbito do processo penal, que é feito perante o magistrado, ou extrajudicial, na presença do delegado, ainda em sede do inquérito policial. Cabe salientar que não há que se falar em confissão ficta ou presumida, ou seja, a confissão ela tem que ser expressa. E um detalhe, o silêncio ele não gera qualquer efeito de confissão, ou seja, ainda que o juiz pergunte, ou mesmo o delegado, e eu ficar calado, isso não seja qualquer ato de confissão. Tem que ser feito outros meios de prova para poder a questão da apuração, da ligação da autoria e da materialidade do delito em relação ao acusado. E ainda é possível haver a retratação da confissão, que pode ser feita de modo total ou parcial, até o julgamento. Após o julgamento, não há mais que se retratar. Um pequeno detalhe diz respeito à questão da diferenciação entre confissão e delação. O que é a confissão? É quando o acusado aponta tão somente para si a autoria e a materialidade do delito. Não vai apontar o dedo para mais ninguém. Já a delação, o acusado, além de confessar, ele vai atribuir a terceiros a participação do crime. A exemplo da delação premiada na Operação Lava Jato. Foi daí que surgiu o Instituto. E a nossa última prova em espécie, que eu vou comentar com vocês, é a prova testemunhal, cujo regramento, deixa eu só mostrar aqui, prova testemunhal, cujo regramento está contido nos artigos 202 ao 225 do Código de Processo Penal. Basicamente, do que trata a prova testemunhal. O que é a testemunha? Quem é a testemunha? É toda pessoa desinteressada que é convocada pelo magistrado para depor em juízo sobre fatos relevantes para o desfecho da demanda no âmbito do processo penal. Algumas características referentes à prova testemunhal. Ela é pautada da oralidade, ou seja, a testemunha que vai depor em juízo deve prestar o seu depoimento estritamente de modo oral, não sendo admitido o depoimento por escrito, salvo pequenas anotações apenas para ajudar na organização, na concatenação dos fatos. Mas, para isso, estritamente oral. Em relação à objetividade, a testemunha vai relatar tão somente o que de fato aconteceu, de modo objetivo, sem emitir qualquer juízo de valor. A questão da retrospectividade, ela vai tentar lembrar de algo que aconteceu no passado.
a questão da judicialidade, que é um ato tipicamente judicial, e tem o critério da individualidade, ou seja, cada testemunha será ouvida de modo individual e é conveniente que elas não tenham contato com as outras para não haver qualquer risco de contaminação dessa prova. E a questão da imediação, que basicamente consiste no relato dos fatos de acordo com a percepção pelos órgãos do sentido. O testemunho vai relatar: no dia tal, viu fulaninho correndo com a faca, ele atirou, esfaqueou. Ou seja, algo que ele constatou, que ele pode ser facilmente percebido pelo sentido. O CPP também prevê a questão da quantidade de testemunhas. No âmbito do procedimento comum ordinário, o limite máximo, tanto para a acusação quanto para a defesa, são de 8 testemunhas. No procedimento comum sumário, o limite já diminui um pouco, 5 testemunhas. No âmbito do procedimento comum sumaríssimo, não tem expressa previsão legal, mas a doutrina admite como limite máximo até 3 testemunhas. E no procedimento do júri, na segunda fase, 5 testemunhas, no máximo. Nós também temos que discutir um pouquinho acerca do informante, da testemunha referida e da testemunha inócua. O que é o informante? O informante é aquele indivíduo que não vai se sujeitar ao compromisso de dizer a verdade em juízo. A testemunha referida é aquela pessoa que anteriormente não configurava nos registros dos atos processuais, mas num determinado depoimento de uma outra testemunha, ela foi mencionada. Se o juiz entender pertinente e conveniente a oitiva dessa testemunha que foi mencionada, ela será convocada para depor em juízo, independentemente da quantidade de testemunhas que já tiverem sido arroladas pelas partes. E a testemunha inócua, que é aquela que não sabe nada sobre os fatos, que é os fatos delitivos, mas conhece o acusado, é chamado simplesmente para descrever a conduta do acusado em sociedade. Isso também pode ser um parâmetro na hora do juiz decidir. O CPP também fala de questões sobre quando vai haver a dispensa das testemunhas, os casos em que é vedado ser testemunha. Vou primeiro falar acerca da dispensa. O CPP diz de modo expresso, no artigo 206, quem serão dispensados como testemunha. No caso, o cônjuge, o ascendente, o descendente ou irmão e os parentes afins em linha reta do acusado. Nesse caso, eles estão dispensados de prestar o depoimento em juízo. Agora, se essas pessoas forem as únicas que tiverem elucidado os fatos, e isso for um meio de prova cabível, aí nesse caso elas serão ouvidas, mas não na qualidade de testemunha, mas sim como informantes. E a depender do que for ouvido, o juiz vai levar isso no critério de ponderação na hora de proferir a sentença. Mas, em regra, elas são dispensadas de serem testemunhas perante o juízo. São também vedadas em razão do exercício de função, de ministério, ofício e profissão, tal como consta no artigo 207 do CPP. Em razão da função, são aquelas pessoas que exercem atividade pública ou assemelhada, a exemplo do magistrado, do promotor de justiça, dos serventuários da justiça, por eles exercerem atividades tipicamente públicas, aí nesse caso são vedados de serem testemunhas no âmbito do processo penal. Em razão do ministério, novamente aquelas pessoas que exercem cargo de natureza religiosa ou social, a exemplo dos padres, dos curandeiros, dos rabinos, bispos, aí nesse caso é vedados eles serem testemunhas. Em razão do ofício, principalmente aqueles que exercem atividades meramente de modo manual e mecânico. Aí, nesse caso, estão dispensados de serem testemunhas. Dispensados não, vedado mesmo de ser testemunha. Em razão da profissão, notadamente de cunho intelectual, naquela em que haja o dever legal quanto ao sigilo. A exemplo, do médico, do contabilista, do advogado, nesses casos, eles não podem testemunhar em juízo. Agora, para eles falarem em juízo, relatarem os fatos, eles têm que ser autorizados pelas pessoas cujas quais estão guardando as informações sigilosas.
se a pessoa autorizar, principalmente quando é para inocentar, aí nesse caso eles estão, como mediante autorização, podem prestar o depoimento em juízo, certo? E antes mesmo do juiz aceitar a pessoa indicada como testemunha, ele faz um procedimento chamado contradita, cujo procedimento visa arguir qualquer critério de suspeição ou conferir a idoneidade da testemunha, como um modo de aceitar ou refutar. Geralmente é feita para descobrir se a testemunha indicada cai nas hipóteses da dispensa, se é um cônjuge, um ascendente, descendente, etc. e tal, ou cai nas hipóteses de proibição, em razão da função, do Ministério do Ofício e da profissão. Gente, eu já ia esquecendo de falar para vocês que a nossa Constituição, no artigo 53, parágrafo 5º, traz mais uma hipótese em que é vedado ser testemunha, no caso dos deputados e senadores, quando obtiverem informações no exercício da função do mandato eletivo. Aí, nesse caso, eles estão vedados de prestar qualquer informação perante o juízo nesse sentido, tá bom? E aqueles casos em que serão ouvidas, mas não têm qualquer compromisso de dizer a verdade. Os menores de 14 anos, aquelas pessoas que são acometidas com alguma enfermidade que restringe a sua atividade cognitiva, por exemplo. E, se for admitida, será feita a tomada do depoimento dessa testemunha, onde vai ser indagada pelas partes, acusação e defesa. E um detalhe, se a testemunha mentir durante a sua oitiva e o juiz comprovar isso, ela será imputada o crime de falso testemunho e a questão será encaminhada para o Ministério Público para fazer a devida investigação. E no caso do perito, se ele cometer qualquer ilícito na condução da perícia, será acusado pelo crime de falsa perícia, sendo o procedimento encaminhado para o Ministério Público para a oferta da denúncia correspondente. Então, meus amigos, é isso que eu trago para vocês acerca das provas em espécie. Então, desejo a todos uma boa noite, fiquem em paz e muito obrigado pela atenção.